Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Olá, eu sou o William Câmara, CEO da Upskill. Eu estou aqui com o Thiago Piassum, da Rival Finance. Olá, Thiago, tudo bem? Fala, William, tudo bem? Tudo Hoje certo? tudo Obrigado aí certo. pelo espaço. Muito bom. Hoje nós vamos bater um papo bacana aí sobre empreendedorismo, sobre a mente do líder do futuro. Eu quero saber um pouquinho da tua história, como é que você chegou onde você chegou. Mas antes da gente começar, queria que você se apresentasse para a gente contasse aí um pouquinho quem é o Thiago, vai? Então, William, eu sou um economista, me considero um gaúcho, me formei na Universidade Federal do Rio Grande. Sempre acreditei que empreender era a melhor forma de transformar a sociedade. Trabalho no mercado financeiro, comecei no mercado financeiro em 2015. Sempre imaginei que era uma forma de se criar valor também para a sociedade no longo prazo. E hoje eu me enxergo também morando em Florianópolis com uma rotina de vida um pouco mais, digamos, saudável desse novo momento de ser um empreendedor, mas também ter aquele famoso equilíbrio pessoal, né? Então aqui em Floripa eu gosto de andar de bike, jogo meu tênis, né? Amo Fórmula 1, acompanho bastante. Então esse é o Thiago. Olha, Thiago, a sua trajetória empreendedora é fantástica, mas já adorei o fato de que você gosta de andar de bike, porque aí já bate com um hobby meu aí, e que você valoriza a qualidade de vida. Isso é algo bem interessante que tem tocado muita gente. Tem muita gente que trabalha só porque quer trabalhar, tá lá naquela loucura. Mas esse equilíbrio é importante para você performar bem. Então, sabendo que você valoriza a qualidade de vida, identifico mais ainda com você, e nosso papo vai ser bem bacana aí sobre o empreendedorismo e a sua trajetória, que não é uma trajetória só focada em realização, em resultado, mas que tem aí um equilíbrio que é importante para você, né? Eu sempre falo que isso veio só com um pouco mais de maturidade e eu não relativizo muito aquele período em que a tua vida literalmente vira insalubre, né? Porque uma das coisas que mudaram minha vida foi assistir uma palestra em 2018 do Michael Phelps, em São Paulo, onde esse ponto foi um ponto-chave na minha vida, porque em certo momento foi questionado se valeu a pena todos os momentos longe da família e dos amigos enquanto ele treinava, né? Porque ele comentou que treinava 365 dias do ano, né? Todos os dias. E aí a resposta foi como se fosse um mantra para mim e foi importante porque isso me deu muita disciplina para focar em algo até ter o resultado. Eu acho que quando tu tá com uma cabeça de buscar o famoso equilíbrio também, tu perde um pouco aquela obsessão que faz a coisa dar certo. Então, o equilíbrio que eu busquei foi depois de ter dado certo uma parte e as outras coisas virem juntos, né? Então, é só fazendo um tópico aqui, porque isso é uma coisa que eu vejo que dá muito valor hoje em dia quando tu tá obcecado também. Mas se não tiver um plano claro e o porquê, aí eu acho besteira tu ficar obcecado e ter uma vida insalubre durante anos e anos sem ter um plano claro. Aí eu acho que é o outro lado que não valeria a pena. Então, para os empreendedores aí que estão nos escutando, se não tiver o período obsessivo, tem alguma coisa aí que não está certa no projeto. Nossa, adorei, penso exatamente igual a você. Durante muitos anos, assim, eu trabalhei aliás, eu adoro essa palavra obcecado, porque você tem que estar com a mente fixa, algo fixo mesmo na tua mente, e fazer aquilo acontecer. Senão, de alguma forma, aquilo não vai dar certo, vai virar um hobby. O seu trabalho vira um hobby. Mas você tem que estar obcecado em chegar em algum ponto. Chegou ali, pronto, agora maturidade, agora eu vou me sustentar aqui, né? Porque chegar no sucesso é fácil. Se manter no sucesso dá um pouquinho mais de trabalho, né? Então, criar aí um plano bem claro e por que você está fazendo aquilo, porque você continue a se sustentar naquela situação, né? Que bacana. Eu gostei dessa fase que você chamou de obsessão, né? De você ter aquela obsessão para conquistar algo, né? Eu simpatizo muito com isso. Eu vejo, infelizmente, eu vejo muitos jovens, 20 anos às vezes, já escolhendo, querendo já manter um equilíbrio logo com 20 anos de idade. E às vezes pode ser um engano, às vezes pode ser uma necessidade por uma questão de saúde. Às vezes tem opções. Hoje, com um trabalho híbrido, em qualquer lugar do mundo, você tem a opção de ter um equilíbrio de vida logo de cara, né? Mas fala um pouquinho sobre essa fase obsessiva, né? Qual foi o seu plano e qual foi o seu porquê, né? E o que te motivou? Quais foram as competências suas que você desenvolveu que fizeram você chegar lá? Então, acho que qualquer pessoa que começa algo na vida, acho que lendo e perguntando para quem já fez, que é mais velho, acho que o principal do empreendedorismo é conversar com quem já fez alguma coisa na área. E quando eu comecei, todos que tinham feito algo relevante, assim, que tinham feito empresas que transformavam
o mercado, realmente tinham trabalhado bastante num determinado período de tempo de forma obsessiva, né? E aí, quando eu falo obsessiva, não é de uma forma pejorativa, e sim é focada para atingir alguns passos. E o principal passo do início de qualquer empreendedor é ter credibilidade. E como tu não tem nada, tu está construindo do zero a tua história, a credibilidade quando tu é jovem só se dá com resultado. E resultado, às vezes, é tu tá num domingo planejando a semana, entendeu? Na parte da tarde, não conversando com teu sócio antes de dormir todo santo dia. Então, eu lembro que quando eu comecei, antes de dormir, eu sempre conversava com meu sócio. Eu pegava, por exemplo, o período de tempo para atender os clientes, que era da meia-noite a 1. Tu vai achar que eles são loucos? Não. Era uma estratégia, da meia-noite a 1, quando um cliente meu recebia um e-mail, algum parceiro via que eu estava ali dedicado, isso fazia com que eles confiassem de que eu estava ali de coração, né? Aí tem o livro do nosso querido Starbucks, que é o Dedique-se de Coração, que também foi outra coisa que me ajudou bastante a entender esse ponto de como tirar um projeto do zero e saber que, por exemplo, os amigos que falam que, pô, tô te vendo ali, tu tá desequilibrado, tu só trabalha, tu só fala de trabalho. Eu falo, cara, eu vou fazer isso por 5 anos, eu vou colher um resultado e depois eu vou poder fazer isso em qualquer lugar do mundo. E aí eu vou ter liberdade geográfica, de tempo e financeira de uma outra perspectiva. E aí, não é que eu vou ser melhor do que tu, ou melhor do que fulano que está equilibrado desde o início, né? Isso são escolhas de vida, não tem certo e errado. Mas, no empreendedorismo, esse preço está embutido. Eu conheci poucos, na realidade, eu não conheci nenhum empreendedor que criou um negócio que diz que começou equilibrado desde o início, né? Então, acho que só esse é o ponto. Depois tem que equilibrar, porque depois dos 30 vem família, vem um monte de coisa que precisa de tempo para outras coisas acontecerem também, né? Tu não vai conseguir ter uma família saudável se tu não equilibrar quantas horas tu passa dedicado ao teu negócio, né? Então, é um pouco... Não, fantástico que você falou aí sobre essa dedicação de coração. Aliás, um bom livro aí para alguns empreendedores. Tem a ver com essa criação dessa fase assim mais ativa, né? Mais empenhada. Eu gosto muito de pensar no trabalho tal como uma criança pensa na brincadeira, né? Quando você é criança, você tem paixão por brincar, você brinca de qualquer coisa, você faz qualquer coisa, e você está fazendo aquilo sem esperar nada em troca. Você ficaria horas e horas brincando, né? E eu penso muito, eu gosto daquela frase do Tranjan, né, que o trabalho é a diversão do adulto. Então, o trabalho ele tem que ser divertido para você. Mesmo que você esteja focado e obcecado ali, você está se divertindo naquele processo. Tenho certeza que nesses 5 anos que você se dedicou aí para construir a sua credibilidade através do resultado, eu tenho certeza que você gastou energia, mas você se divertiu muito. É que o ponto do se dedicar e trabalhar mais é que o ócio criativo, quando tu tá obcecado, é que gera o detalhe, né? Então, quando eu falo sempre isso, é a questão do sábado de manhã fazer alguma coisa que envolva a tese que tu está trabalhando, no domingo já preparar a semana, isso é estar ali, é que nem um atleta, né? Um empreendedor que não se enxergar como um atleta, ele não entendeu o que é empreender, porque o atleta, ele tem que treinar, ele tem que descansar e ele tem que se focar na atividade seguinte que vai acontecer, né? O empreendedor é a mesma coisa. Se ele não treinar, se ele não se focar, ele não vai ganhar campeonato, né? E hoje em dia, empreender, se tu tenta ganhar campeonato, tu sobrevive. Se tu nem tenta ganhar o campeonato, talvez tu nem sobreviva no teu negócio, né? Então, o tentar ganhar o campeonato é tentar fazer as coisas com intensidade, né? Eu falo isso para quem está começando a empreender, que quando tu começa a empreender e está criando essa casca, se tu não tem dinheiro, por exemplo, tu vai empreender na primeira fase. A primeira fase é o quê? Tu não tem dinheiro e não tem credibilidade. Tu vai ter que dar em troca alguma coisa. E aí tu dá em troca o quê? Tudo aquilo que está no teu alcance. Aí depois, tu o dinheiro, tu vai poder escolher coisas. E aí tu vai evoluindo, ao ponto de chegar no que é o grande empreendedor de sucesso, que participa de bons projetos, que é procurado por bons projetos, né? Que tem como criar essa oportunidade para si. Mas até lá é construção. Mas se tu tá rodeado de pessoas boas, acho que o equilíbrio de quem tá começando é tentar ter gente boa do lado.
E aí acho que começa na faculdade isso. Acho que um erro muito grande que se tem hoje em dia é a pessoa querer abrir o próprio negócio depois que ela só estudou a vida inteira. Enquanto que na faculdade ela já poderia estar provando do que é empreendedorismo, né? Então, por exemplo, empresa júnior, né? Eu fundei empresa júnior. Organizar uma atlética de esportes, pô, fundei uma atlética de prática esportiva. Tudo isso te obriga a passar pelo processo de convencer pessoas, de apresentar projetos, de fazer algo que não tem retorno financeiro, porque na empresa júnior, basicamente, tu trabalha de graça para as empresas para treinar como ser um profissional. E na época eu lembro que a gente era até meio ridicularizado no curso de economia, né? Porque andava de terno na faculdade, né? No interior isso não é muito comum, mas a gente queria sentir dentro do mercado financeiro, entendeu? Esse tipo de coisa acho que vai dando lastro, cara, porque as palestras de empreendedorismo que a gente dava, a gente levou Semana Global de Empreendedorismo para a faculdade, organizar um evento já é uma empresa, né? Então, fazer uma semana acadêmica da economia que tem patrocínio, né? Tudo isso já é coisa que pode ser feito e que tu vai passar por uma questão de ninguém acreditar, as pessoas acharem, te zombarem, e depois tu vai ver que quando dá certo também tu colhe os louros, né? Então, tu ganha uma vitrine, tu ganha experiência, os professores começam a te dar credibilidade e começa ali. Eu acho que você trouxe aí duas coisas interessantes dessa trajetória inicial sua, que acho que elas podem ser bem inspiradoras. O primeiro é fazer uma coisa que você faria até de graça, e você fez de graça, né? De propósito, para treinar, né? E o segundo é esse trabalho de networking, de convencimento, de conseguir aprovar projetos, é de você aprender a se relacionar, sem medo de errar, aprender a tomar não, né? Quanto mais não, mais rápido você toma, mais você aprende a como dizer o sim de verdade, né? Então, acho que foram elementos interessantes aí nessa trajetória, né? E, Thiago, você começou cedo, desde a faculdade, aí, empreendendo, conectando com pessoas, com um foco de onde você queria chegar. Se você pudesse trazer para a gente, aqui para o empreendedor, a gente sempre busca aquele ponto da virada, né? Quando é que você sentiu que foi o ponto da virada? Que você sentiu que você estava, ao invés de você estar aprendendo ali apenas como empreendedor, você já estava transbordando como empreendedor e gerando um resultado que você almejava chegar? Bom, eu lembro que a escolha do setor e do que eu estava fazendo, ela foi determinante para eu ter tido sucesso também, porque em um processo de empreender e em um processo de carreira, hoje em dia tem como ser empreendedor dentro de empresas, né? Não precisa ter um CNPJ para ser empreendedor. Eu acho que tu pode construir negócios que já existem com a mentalidade de empreendedor. Eu acho que isso é o que falta muito nas empresas, que as empresas buscam tanto, né? Achar essas pessoas. Foi quando, por exemplo, eu enxerguei uma oportunidade. Essa oportunidade não fazia sentido no momento de mercado que eu comecei ela, tinha muito risco embutido e tinham coisas mais óbvias para serem feitas que dariam um retorno mais de curto prazo se eu tivesse executado essas questões de curto prazo. E aí eu estava até pensando ontem sobre isso, né? Se eu fosse falar para alguém quando começar a empreender, é um pouco de convicção. Quando tu encontrar alguma coisa que para os outros não é 100% óbvio, mas que para ti faz sentido, às vezes a tua intuição tem que seguir, porque nunca alguém passa por um momento de surfar a onda pegando a onda já pronta. Normalmente quem surfa a onda é quem está lá atrás, né? Então isso em qualquer mercado. E para começar a surfar a onda, às vezes tu vai ficar parado no mar um tempinho, esperando ela chegar. Mas é isso que vai fazer tu surfar a onda. Então, por exemplo, a inteligência artificial que está na moda agora, quem está surfando é quem começou em 17, 18, 19. A blockchain, que foi uma onda, quem surfou foi quem estava preparado depois lá de 2017. Distribuição de investimentos, quem surfou foi quem abriu distribuição de investimentos na XP em 2015, 14, não quem abriu uma distribuidora em 2020. Então eu falo isso porque são exemplos que, se tu enxergar um setor, cara, tenha convicção e cria um plano para sobreviver e durante isso não te der resultado suficiente para aquele tipo de vida que tu quer ter. Então, porque, por exemplo, qualquer mercado inicial, ninguém vai te pagar por algo que tem risco, né? Ou tu não vai ter um mercado ali maduro para ter a solução. Então, quando eu percebi que eu tinha acertado o mercado, foi quando eu tinha captado 100 milhões de reais de investidores no Brasil, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, em Pelotas, com 2 anos de carreira. E ali eu percebi que,
Eu acertei a tese de trabalhar em cidades do interior até 400 mil habitantes, eu acertei o setor, e quando eu comecei lá, isso aí foi em 2019, início de 20, antes da pandemia, e quando eu tinha olhado isso em 2015, quando eu comecei a estagiar na área em 2015, era uma loucura tu pensar que isso poderia ser possível, né? Então, tem que começar em algo que tu acha que tenha futuro, mas que ao mesmo tempo tu saiba que se está muito bom e está muito quente aquele mercado, vai vir uma correção aí. E eu sempre vejo essa correção vindo. Seja para o pessoal de tech, né, que teve um boom depois da pandemia, que todo mundo queria virar programador, porque todo programador ganhava bem. Aí todo mundo virou programador, 2 anos depois, todo mundo demitido. E o salário diminuiu quase pela metade. Blockchain, mesma coisa. Bitcoin sempre abre empresa, quando o Bitcoin bate máxima, sempre alguém quer empreender com blockchain depois que o Bitcoin bate máxima, né? Só que não é esse o ponto, nunca vai ser, né? E isso só vai aprender, cara, investindo em tempo, programas de formação de liderança, né? O que mudou a minha formação, eu participei por 3 programas da Fundação Estudar, do Paulo Lema lá. Então, eu fiz um programa em 2016 chamado LabX, que é para tu descobrir o teu sonho grande. Pode parecer besteira, bullshitagem, né? Que a gente fala de... Mas não é, porque é um programa que tu te obriga a falar qual é o teu sonho grande e já te deixa incomodado, porque tu não consegue responder. Aí depois tu faz um programa que fala sobre propósito, tu também começa a entender o que é propósito, mas pensar a fundo, não falar sobre propósito de forma clichê. Escrever uma carta para ti mesmo, como se fosse daqui a 10 anos. Esse exercício, por exemplo, que eu tive que fazer nesse programa, fez eu desenhar o Thiago com 30 anos, 32 anos. Isso é uma coisa que é uma coisa prática que quem está escutando já pode tentar fazer para si. Pô, daqui a 10 anos, se eu tivesse que mandar uma carta para mim agora, o que eu falaria para mim? Pô, isso já começa a te obrigar a pensar em coisas que tu não está maduro. E aí depois eu fiz um programa sobre carreira, que é o quê? Não adianta ter tudo isso dentro de si, tu não jogar a primeira divisão ali do que é o mercado, né? Saber quem são as empresas, os players, os investidores ou quem do teu setor. Quando eu falo isso, vou tentar tirar do mercado financeiro, mas vamos pegar uma psicóloga, né, que está começando a carreira e quer ser autônoma na psicologia. Pô, qual é o psicólogo da área dela que ela admira, que tem muito sucesso? Se ela não sabe, ou se ele não sabe, já tem um trabalho aí de modelagem, né? Então, a modelagem do que já aconteceu de bom, acho que é o primeiro passo para tu saber como estar ali ou ser bem sucedido, porque eu não fiz nada demais. Eu li o livro lá do Lobo de Wall Street, eu vi várias palestras sobre bankers do mundo, que tinham bankers independentes do mundo, que tinham criado carteiras de bilhão de custódia, né, sobre a sua assessoria. E eu falei, pô, esses caras fizeram isso já. E tem o como, eles falaram como. Vou aplicar aqui no Brasil. E assim é só isso. Você trouxe um aspecto interessante aí sobre esse programa de formação de lideranças, né? Para você aprender a modelar, pegar experiência. Alguém já sofreu, já criou um plano, então você pode seguir aquilo, né? E isso é muito do que a Upskill faz hoje, a nossa empresa. A gente visa criar a mente do líder do futuro. Então, não apenas preparar ele para o mercado dele, mas também para o futuro, que tem muita coisa incerta, tem muita coisa em movimento. E cada vez mais a gente sente mais esse movimento acontecendo aí, sem às vezes uma direção correta, né? Então, hoje em dia, a Upskill ela forma líderes desde o básico ali, desde os aspectos mais simples. Então, como você falou, do propósito, isso é uma coisa muito importante o líder entender, porque senão ele não consegue passar a visão dele para a equipe. Porque eu estava brincando, né, sobre isso. Hoje, o que eu faço, eu faria até de graça, mesmo que eu não recebesse. Mas como a gente vive no capitalismo, a gente troca por dinheiro, óbvio, né, que é a moeda existente. Mas eu gosto tanto que eu convenceria pessoas a trabalhar comigo de graça, se a gente não tivesse o capitalismo, sabe? Então, porque eu amo o que eu faço. Então, quando você consegue passar o seu propósito para alguém que também consegue fazer aquilo, mesmo sem esperar nada em troca, sabe? Uma coisa de coração mesmo, por brincadeira, porque eu quero me divertir trabalhando. E é claro, mas existe uma recompensa no fundo. Você aprendeu realmente a transmitir a visão para o outro. Então a gente forma, na Upskill a gente cria, são vários programas de liderança onde a gente está formando não apenas a autogestão, né, autoliderança, autopercepção, o mindset de líder, né, mas como também o propósito dele, como ele personalizar o propósito da ideia dele, da empresa dele, do departamento dele para a sua equipe. E um terceiro aspecto que é entender a diversidade. Quem é a tua equipe? Como cada um funciona? Eles não pensam como você.
E como você vai ter que trabalhar a comunicação de acordo com o universo de cada um. Eu vejo muitos chefes, eu vou chamar chefe, não de líder, que eles querem simplesmente empurrar a goela abaixo a forma como eles pensam para a sua equipe. E não tem resposta, sabe? A gente está recentemente ouvindo de uma empresa que está buscando contratar gente, eles estão com um turnover de mais de 90%. Imagina, todo ano eles perdem 90% da empresa. Se renova 100%, ou seja, as pessoas estão trabalhando ali por outro motivo, não são pelas pessoas, né? E sim por alguma coisa, uma recompensa imediata, né? Então, concordo com você que você passar por um programa que te forma a tua cabeça como líder, que molda o teu mindset, é muito relevante, muito importante. Sem isso, tu não consegue agregar pessoas boas do teu lado, né? Porque o líder que não pensa... Primeiro, construir visão grande exige tu pesquisar, sentar a bunda e pesquisar mercado. Entender propósito de fato, tu aguentar os problemas quando eles acontecem, dando segurança para quem está do teu lado. E comunicação é a única forma de tu engajar as pessoas a fazerem o a mais que faz a diferença, né? Hoje tem a moda do o quiet job, Quiet né? Que é a Kitchen. pessoa que se demitiu. O quiet kitchen, né? Que, cara, isso nunca vai acontecer comigo numa empresa ou num projeto, porque a primeira coisa que eu faço é sentar com a pessoa e perguntar qual é o objetivo dela, porque o meu papel como líder é fazer ela ajudar ela a atingir os objetivos que ela tem. Até eu digo que todos os meus sócios, quando viram meus sócios, e eles são sócios, por exemplo, que receberam equity, né, porque são jovens ou que não têm recurso ali para comprar o equity, eu falo, sabe quando é que vocês vão ser meus sócios de verdade? Quando vocês tiverem dinheiro suficiente para abrir um negócio e vocês me convidarem. Agora vocês estão dando a primeira etapa, o primeiro passo. O primeiro passo é assim, vocês estão num projeto, vocês estão começando nesse projeto, contribuindo com o que vocês sabem, estão aprendendo. Quando vocês tiverem maturidade empreendedora, capital, e vocês me chamarem de livre e espontânea vontade, aí a gente vai ser sócios, acho que para a vida inteira. Mas os primeiros passos vocês estão dando, que é o quê? Entrar numa sociedade, pensar em valor, não só em renda. E isso é importante. Eu acho que hoje eu faço mentoria toda semana para mim e para o meu time. E essa mentoria ela é uma mentoria de vida, no sentido de que não é uma terapia, né, de psicologia, é uma mentoria focada em mercado. E então, se existe isso hoje, por vocês ou por quem quer que desse, eu recomendo, porque o que eu vejo de gente boa que empreende, mas que compete com quem está prestando serviço ou está entrando no negócio, que não tem a maturidade e a visão de que, cara, se um cara bom entrar aqui e me deixar desconfortável, cara, é meu ego que tá falando, não é outra coisa além disso. E se um cara bom me incomodar, como é que eu vou ter 50 caras bons, né? E aí o papel do líder não é ser o melhor e fazer tudo, né, numa organização, né? O papel do líder é fazer essas pessoas trabalharem juntas, né? E eu vejo que isso é uma dificuldade, às vezes, pelo próprio líder não aceitar dividir o holofote, dividir o próprio trabalho em si. E isso eu só consegui aprender, cara, falando com gente que entende de skill pessoal. Eu, por exemplo, quando eu fiz testes de skill para toda a minha empresa, eu percebia por que eu tinha dificuldade com o cara cauteloso. E como eu tomo muito risco e sou muito influente, muito dominador, o cara cauteloso ficava louco comigo, né? Quando eu mudava uma reunião, mudava o projeto de uma hora para outra, para aquele cara ali, o relacionamento com ele é como se eu desse um tiro nele, remarcar uma reunião em cima da hora. Enquanto para outras pessoas que são influentes, que nem eu, remarcar a reunião na hora não muda nada, porque ele também está ali, é o mesmo perfil. E aí tu aprende isso, daí tu sabe, pô, essa pessoa aqui, ela valoriza isso. Então, para me relacionar bem com ela, eu vou lidar dessa forma. Não que seja manipulativo nem nada, mas é verdade. Quem não consegue entender de perfil, e até momento de vida. Quando eu comecei, só tinha gente jovem trabalhando comigo. Aí, quando eu tive uma mãe com 2 filhos, eu achava estranho ela sair cedo, né, do escritório. E aí, um dia ela me levou para ver a rotina dela. Quando ela me levou para ver a rotina dela de fazer almoço para os filhos, pegar os filhos na escola, eu falei, tu é uma heroína. Acabei de mudar 100% a minha visão sobre a rotina de um adulto com filhos e responsabilidades. Aí vão falar, pô, mas tu é um idiota, em que mundo tu vive? Não,
É óbvio que a gente sabe que as pessoas têm que cuidar da casa e têm filhos e tudo mais, mas na época, a cultura e a visão de se ter o foco 100%, aquela coisa da obsessão, pode ter enviesado uma decisão de liderança da minha parte. Só que se eu não tivesse os treinamentos e buscado crescer como líder, eu talvez não tivesse mantido essa pessoa comigo hoje. E hoje ela é uma pessoa extremamente feliz fazendo o que faz, e eu dei o start para ela também mudar. Então, é isso. Você tocou num ponto muito importante, que acho que é uma mentoria, né? Alguém te treinando com aspectos humanos nos faz entender a diversidade, como as pessoas pensam diferente, elas têm momentos de vida diferentes, elas agem de forma diferente. Você sabe ter essa skill de adaptar, de ajustar essa comunicação de uma forma inteligente e ágil para entender a motivação, o que faz aquela pessoa dar um passo adiante. Você está construindo força para o seu próprio time, né? Ao invés de jogar contra você, né? As pessoas às vezes querem impor uma forma de agir e acabam jogando contra elas mesmas, né? E é só uma questão de você entender como que a pessoa funciona, né? Eu sabia que você tinha algo diferente. Agora que você falou que você faz mentoria até hoje, é focado em mercado, em pessoas, agora deu para entender como o sucesso aconteceu tão rápido aí, Thiago. E não tenho só mentoria para mim. O primeiro passo foi botar mentoria para todos os sócios, porque se os sócios não, por exemplo, esse lance da saúde, da família, da grana e do profissional, não pode ser visto só de uma forma unilateral, né? Porque o profissional, às vezes, não é a grana. O profissional, às vezes, é reconhecimento. A grana, às vezes, não é ser bilionário, mas sim ter estabilidade de poder comprar e seguir a sua vida. O familiar... Então, essas áreas aí, se os sócios não estão absorvendo e crescendo como pessoas, a sociedade não cresce. E se a sociedade não cresce, a empresa não cresce. Aí o negócio funcionou tão bem para os sócios, depois que eles fizeram as mentorias, que eu botei para o time de desenvolvimento. Hoje a gente tem 15 pessoas na Revel e a gente está fazendo uma tarefa que é muito maior do que a gente conseguiria fazer se a gente fosse pensar de forma concreta. A gente está criando uma plataforma que conecta investidores globais ao mercado de crédito privado agrícola brasileira. E não existe nenhuma plataforma fazendo isso hoje no mercado. E a empresa, ela nasceu para ser uma empresa internacional. Então, a gente tem gente em Boston, a gente passou por um processo de ir para a Suíça, a gente passou por um processo de falar com investidores fora do Brasil, o time de desenvolvimento utiliza novas tecnologias para fazer tudo isso acontecer, então não tem mão de obra especializada. Só que, cara, hoje o que eu consegui foi reunir as pessoas que me mentoraram lá no passado com meus sócios, meu grande sonho de ter uma sociedade com pessoas que eu admiro muito. E aí o processo que eu trouxe do crescimento que eu tive dentro do mercado financeiro para a tecnologia funcionou, porque antes o cara de tecnologia ele era um cara orientado por tarefa. E o cara orientado por tarefa é o seguinte: eu botei essa porta, mas a porta não está fechando. Não, mas a tarefa era botar a porta. Se não está fechando, isso não estava discriminado na minha tarefa, então não é problema meu. Quando eu fui para a tecnologia, cara, era exatamente assim que era a mentalidade de desenvolvedor, né? Falei, cara, não é possível. Se o cara não consegue pensar que a porta tem que ser colocada para ela fechar ou abrir, tem alguma coisa errada na estrutura desse setor. E aí eu comecei a montar o time mudando a cultura. A primeira coisa que eu falava para o cara era o seguinte: aqui a gente não vai ser orientado por tarefa. Então, se tu antes era microgerenciado para preencher as tarefas concluídas no teu CRM, esquece isso de mim. Eu quero um e-mail toda semana dizendo o que tu aprendeu na semana e como é que foi o processo de desenvolvimento, com uma conversa. Tu vai aprender a expressar o que deu certo e errado, eu vou ler aquilo ali, isso vai ser muito melhor para gerir o time do que eu ver se tu botou o prego na tarefa, na porta, né? E aí isso, cara, para eles foi uma grande novidade. E eu vi que começou a dar certo quando eles começaram a botar as portas na parede e já se prepararem para botar a fechadura e já chamar o chaveiro. E isso fez com que a gente crescesse muito como empresa. E é um detalhe que às vezes passa despercebido, né? Então, quem é autônomo ou quem quer começar a empreender por si só, não pode pensar que eu sou nutricionista, entreguei a dieta, né? Cara, se não tiver ali outras coisas a não ser tu entregar a dieta, tu não vai ter uma carteira de clientes grandes, tu não vai conseguir contratar outros nutricionistas para trabalhar para ti, né? Tu não vai conseguir montar uma empresa de nutrição. Isso só vai ficar claro para ti se tu absorver conteúdo que fale sobre isso.
Porque não adianta hoje tu pensar que tu vai fazer algo que tu não estude, porque eu não enxergo. Como também tem coisas que vêm muito rápido, que se a gente não se cuidar, fica para trás. Essa nova geração sabe fazer dinheiro e negócio no mercado online que a gente não consegue enxergar quem tem 30 anos. E eles são muito bons em trabalhar só consigo mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que a nossa geração conseguiu ter amor pelo trabalho, né? E ainda não relativizou tanto as entregas, e isso também está cada vez mais raro, então tem cada vez mais valor. Então, o que eu vejo hoje do mercado de trabalho e das pessoas querendo empreender é um pouco uma falta de uma construção maior do que é o que ela quer da vida. Por exemplo, e não dá para delirar muito. Eu botei, cara, até os 30 eu tenho que vencer uma etapa. Etapa financeira, para eu poder ter liberdade. Dos 30 aos 35, eu vou fazer o meu segundo passo como empreendedor. Juntar gente com mais credibilidade, com mais expansão de mercado para fazer uma empresa que talvez tenha um impacto maior. Depois dos 35 em diante, eu vou querer alocar meu tempo, construir família e, ao mesmo tempo, alocar meu tempo em algo que realmente eu possa escolher um pouco mais também as questões de to-do. Porque, por exemplo, até os 35, eu não vou ficar triste se eu tiver que viajar igual um camelo para tocar o projeto e fazer os negócios de pé. Mas talvez com 35 eu já tenha filhos e eu queira levar eles na escolinha e ficar perto dos primeiros 5 anos do meu filho, entendeu? Então, talvez já mude a cabeça. Só que eu não posso chegar nos 35 sem musculatura e corpo para assumir essa decisão. Eu não, entendeu? Porque talvez hoje a pessoa que consiga estar perto do filho também esteja sem dormir porque as contas estão aumentando e o custo da vida disparou e mesmo ganhando bem, tendo sucesso, o cara não consegue construir ali a liberdade financeira que tanto quer, né? Então eu vejo muito isso nessa fase de vida que eu tô. E, na realidade, quando eu converso com as pessoas que estão passando por isso, eu pergunto, mas como é que foi o teu planejamento lá, do que tu escolheu fazer? Aí, que planejamento, cara? Eu só fui seguindo. Foi É isso. improvisando. Então esse planejamento é importante de cada fase, senão você acaba atropelando as fases e perde a tração que você precisaria para avançar, né? Eu gostei de entender desse seu elemento aí, que você disse que às vezes ninguém dá tanta bola, é um elemento que parece pequeno, né? Que é o fator humano, e que você investiu não só em você, mas nos seus sócios, investiu nessa mentoria para o time, para que eles possam conversar, trabalhar, performar num outro nível, né? E isso você considera como o seu grande diferencial hoje, Thiago? Ou tem algum outro diferencial, que é essa atenção além dessa atenção ao lado humano que você colocou aí, esse planejamento que você fez para cada fase? Se eu fosse te perguntar, qual que é o grande diferencial seu, da empresa que você criou, qual que é o grande diferencial de vocês? Eu acho que a construção de uma partnership de verdade e a mentalidade de crescimento interno, assim, entraram 3 desenvolvedores que não sabiam fazer uma linha de código, né? O Alan formou esses caras e hoje, em menos de um ano, eles seriam de pleno para mais, digamos assim, no mercado. E são pessoas que estão com uma cultura que eles provavelmente vão conseguir abrir as suas próprias empresas, porque eles vão ter a skill, não de tarefa. Então, isso é um orgulho, é uma coisa que eu sempre quis fazer, de ter pessoas que possam ter capacidade para fazer por si só. E em termos de modelo de negócio, eu acho que, de novo, eu escolhi um setor que pouca gente está olhando. Tokenização em blockchain é uma coisa que é muito mal vista pelo mercado, dado o mercado de blockchain ser linkado a cryptocurrencies, né? Então, a volatilidade das moedas está evoluindo cada vez mais, mas eu acho que, de novo, quando a gente conseguir continuar executando o que a gente está executando, a gente vai ser uma tese global e isso vai ter um impacto bacana no setor que a gente escolheu, que é trabalhar com o setor agro. A gente vai criar uma ponte única entre investidores internacionais e o mercado brasileiro. Hoje, se não fosse o Mauro Leite, eu não estava aqui, né? Então, o Mauro Leite é um cara que tem seus 50 e poucos anos, tem um casamento muito exemplar, tem uns valores muito fortes, então toma risco junto comigo, então desde lá de trás apoiou o empreendedorismo de verdade. Então, eu tenho pessoas sêniores do meu lado que me dão um pouco de tranquilidade para continuar, porque quando tu começa a empreender, tu começa a plantar. E isso não significa, cara, que tu vai colher a frutinha
logo em seguida, né? Às vezes vai nascer uma raiz, e a raiz tu não come, tu tem que plantar de novo. E muita gente para de plantar depois que começa a nascer raiz na primeiro plantio, e aí é onde morrem os bons projetos. Mas isso é uma coisa que o Brasil está mudando, cara, graças a Deus. A gente é um país muito empreendedor. E aí eu, viajando para fora do Brasil, eu comecei a ver como que para nós emergente, e aí não é se fazer de vítima, mas o buraco é mais embaixo empreender num país emergente, cara. Né? Pô, tu vai lá para Boston, tu vai num evento do MIT, não tem como dar errado aquele negócio. Um professor do MIT vai lá, cria uma tese de uma tecnologia nova, uma startup utiliza a tese e um fundo de investimento dá $200 mil para os caras começarem. E aí... Tem agilidade, né? Não, e o fundo só quer a preferência de entrar depois. E aí tu vê lá uma startup do MIT que cria um helicóptero elétrico, entendeu? Por quê? Porque tem a pesquisa dos caras, a universidade incentiva o professor a pensar em teoria, só que voltada para mercado. Isso já é a primeira grande diferença. E tu tem um apoio de financiamento muito voltada para o desenvolvimento de novos negócios. Por isso que 80% do mercado de inteligência artificial já está lá. Por isso que os caras continuam se reinventando com todo o problema. Está lá. Aqui a gente começa com uma questão de que as universidades ainda não estão voltadas a formar o jovem para o mercado de trabalho, né? Essa é uma visão pessoal minha, nada de política aqui, não estou falando nada de partido A, B, C ou D, mas o professor hoje de uma universidade federal brasileira, ele não tem incentivo para criar um projeto em que esse projeto saia da universidade, né? Tanto é que é uma dor hoje do meu sócio, né? O Cristiano Oliveira é meu professor, foi meu professor de econometria, é um cara que é especialista em macro e faz todas as nossas pesquisas e é responsável pela tese. Então, ele fala, pô, cara, eu sempre quis fazer isso dentro da universidade, só que não tem como, né? Não tem incentivo. E a parte de financiamento, cara, quando a gente fala de um financiamento hoje de Venture Capital no Brasil, o cara que está começando, normalmente ele capta o dinheiro para pagar o time, né? E aí, hoje, o mercado de Venture Capital do Brasil, ele começa pequeno. E quando começa pequeno, ele termina pequeno. E aí, hoje, o grande papo entre os founders do Brasil é que, pô, era melhor eu ter sido contratado por uma multinacional gringa do que ter empreendido. Se empreender não tiver o retorno financeiro, vamos ser honestos, se não tiver um retorno... A vida, ela é um trade-off sempre, né? Um custo de oportunidade. Se empreender não te der uma visão de que o retorno vai ser positivo para ti financeiramente, não só por propósito, cara, tu vai buscar propósito em outras coisas. Essa que é a realidade. Então, o mercado de Venture Capital no Brasil está se transformando, porque agora que eles estão entendendo que o seed money, a série A, são formas de tu financiar empresas que estão começando, mas não para elas se pagarem, sim para elas crescerem, né? Para um dia... isso virar um mega trend, né? Porque senão aí só a nata mesmo dos projetos que dão certo, aí a estatística é jogar contra. Então, se o empreendedor não tiver rodeado de pessoas que ensinem esse tipo de pensamento, que te ajudem a te preparar, tem dificuldade. E aí acho que o público aqui, às vezes, vai ficar perguntando, pô, mas eu não sou esse cara. Depende, se tu é um autônomo, tu é um empreendedor. Talvez o que eu esteja falando para ti não faça sentido, mas às vezes o cara já teve uma carreira legal, bacana, agora quer abrir uma empresa e está tendo as dificuldades de escalar a empresa, porque ele sabe que para pagar um programador é 30K, montar um time de tecnologia é caro, daí ele fica pensando, mas como é que eu vou pagar se eu não tenho cliente ainda? Aí ele vai falar com alguém para financiar o projeto e ele pega dinheiro para 18 meses. E às vezes não adianta isso, né? E aí, se ele for ver no final da curva, vai ser, se ele não tiver muito claro e preparado para passar por isso, é difícil aguentar, né? Então, só com autoconhecimento, né? Que é o que tu tanto falou aí que é importante. Sim, no início é necessário, né? Bom, Thiago, eu tenho um montão de coisa legal aqui sobre o nosso papo. Eu gostei muito de entender o teu mindset aí. Eu gostei muito dessa obsessão inicial, depois da busca pelo equilíbrio. Você está atento aí à sua convicção para deixar a tua intuição aflorar nos momentos interessantes, de você ter aquele plano para poder sobreviver cada uma das etapas, entender os seus diferenciais. Então, foi muito bom estar aqui com você, aprender um pouquinho aí contigo e também até para que os nossos ouvintes possam entender o que é uma trajetória aí de crescer na parte de empreendedorismo. Obrigado pela participação, foi muito bacana ver até o
o seu depoimento aí sobre como mentoria funciona. Isso é um pouquinho do que nós na Upskill fazemos. Então, é uma forma de validar que algo que funciona, dá resultado e gera conexões para sempre, né? Você cria parcerias de verdade, como você disse, que vão fazer com que você prospere numa velocidade muito maior do que o normal, né? Obrigado, eu que agradeço, William. Foi um prazer Foi um- trocar ideia. Tá tudo conectado. Quem está do teu lado ali te ensinando depois te ajuda a vender a tua tese, te ajuda a acessar as portas com a credibilidade. O empreendedor que não conseguir acessar a credibilidade de terceiros, dificilmente abre as portas. E para acessar a credibilidade de terceiros, tu pode ser uma pessoa boa. Começa por aí. Sim, sim, verdade. Bom, para quem está ouvindo a gente, até o próximo episódio. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!